Agora foi. Então, gente, aos sobreviventes que chegaram até aqui, pouquinha gente, mas assim, espero que vocês participem e conversem e etc, tá? Hoje nós vamos falar de literatura indígena, que assim, uma coisa que a gente devia estar falando há muito tempo, né? A gente não estuda muito isso em escola. O que a gente vê são personagens indígenas, né? A gente não vê pessoas indígenas que escrevem. A gente sempre vê personagens. Vocês sabem citar aí algum personagem indígena que vocês veem em livro, veem na escola, que é tipo... Eu já vi um, mas eu não lembro direito. Como é que é? Qual que era? Como é que era? Então, nem não lembro. Eu lembro que a minha professora de literatura falou uma coisa de um assim. Uhum. Então, é isso, né? A gente vê um negócio rapidinho, a gente vê só passa, né? Nunca foca muito nessa literatura. Mas, assim, por que, né, que a gente não foca nessa literatura? Vamos ver o porquê. Ciro, você passa pra mim, por favor? Quem falou isso que eu vou citar agora foi a Graça Graúna. Ela é uma escritora, né, uma escritora indígena e tal, e ela falou que a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico de sobrevivência, uma variante do épico tecido pela oralidade, um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas, escritas, né, ao longo dos mais de 500 anos de colonização. Enraizada nas origens, a literatura indígena contemporânea vem se preservando na autohistória de seus autores e autoras na recepção de um público leitor. Opa, peraí que chegou gente aqui. De um público leitor diferenciado, isso é, uma minoria que semeia outras leituras possíveis no universo de poemas e prosas autóctones. O que ela quis dizer com isso? É como se fosse assim... É como se a literatura indígena, até hoje, né, depois dos 500 anos de colonização e tal, é como se ela fosse uma coisa meio deixada de lado, né? É como se fosse uma coisa assim... pouca gente lê, pouca gente dá a devida atenção, né? Porque, assim, querendo ou não, a literatura escrita é uma coisa recente, historicamente falando. Porque... antigamente a gente conhece, né, que essas histórias e essas tradições todas eram passadas oralmente de geração em geração. Boa noite, Matheus. Era a questão da avó que passava pro neto, a avó que passava pro, né? Isso tudo ia passando. As coisas não eram escritas, elas eram contadas. Então essa literatura escrita, hoje em dia, ela ainda sofre muita coisa. O Guarani, olha lá, o Guarani, pois é um indígena, né, um menino descrito, mas como é que ele é descrito também na história? Será que é isso mesmo? Será que os indígenas são vistos assim mesmo? Eu acho que ele era mal visto, pelo que eu lembro. Não falava coisa muito boa dele, não. Se eu não tô enganada. Pois é. Quer falar alguma coisa, Ciro? Tô esperando o pessoal terminar aí, que eu vou fazer um comentário sobre isso aí mesmo. Eu acho justíssimo, pode fazer. Junto com o Guarani tem também a famosa Iracema. Sim. É uma trilogia do José de Alencar, o Guarani, Iracema e Birajara. Uhum. Onde vocês vão ver hoje na aula, né, um pouquinho diferente do indígena que era representado numa trilogia como essa, por exemplo. A Iracema, né, só para dar um exemplo, era uma visão romantizada de vamos dizer assim, a índia que usava maquiagem, andava pela floresta e nem perdia a maquiagem, só faltava andar de salto alto, né? É uma visão romantizada muito diferente da realidade. Né? Esses livros são escritos por José de Alencar,
não é um ator, acho que tem um ator com esse nome, né? Mas enfim, vocês já devem ter ouvido falar por aí em algum lugar, também são coisas que sempre caem em prova, mas realmente passa uma visão muito diferente da realidade de coisas que vocês vão ver hoje. Era isso. Isso é verdade. Pode passar, por favor, o slide. Olha só, é muito interessante essa aula. Eu montei essa aula ano passado e esse ano eu fiz algumas atualizações. Essa matéria é do ano passado, né? Tá ali 8 de outubro de 2019. Aí tá escrito assim: vestibular indígena ultrapassa 1.500 inscritos e registra aumento de 170%. Aí a gente tá falando do vestibular da Unicamp, né? E assim, a gente pode perceber que tem muitos indígenas entrando nas universidades, nos meios acadêmicos e etc. Isso foi só assim, né? Uma coisa pra gente dar uma olhada. Agora, passa pra mim, por favor, Ciro. Outra coisa que a gente tem também, olha só, também do ano passado, 7 de outubro, tem quase um ano certinho. Um aluno indígena de Boa Vista que está na semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa. E aí vocês lembram que ano passado, acho que foi ano passado sim, foi ano passado que o Bolsonaro falou alguma coisa sobre indígena não falar bem português, que indígena não sabe falar português, índio não sabe falar português, né? Falou assim, né? Índio não sabe falar português. E aí esse menino, ele fez um texto que chama Serra do Truaru, que ele vai contar um pouco da história dele, né? Da comunidade, dos costumes e tal. Como o índio Wapixana, o pequeno poeta buscou conhecer um pouco mais do seu povoado, buscando a inspiração necessária para escrever os versos e, segundo ele, nem imaginava que chegaria tão longe. Às vezes eu penso que ele imagina que não chegaria tão longe justamente por todo esse não apoio, né? Toda essa desmotivação que a gente tem de todos os lados. A gente não, né? Os indígenas têm de todos os lados. Porque, primeiro, o presidente do Brasil acha que o cara não pode escrever porque ele não fala português direito, né? E aí ele fala: eu me dediquei a construir esse poema, pedi a ajuda dos meus parentes, da minha professora, e fiquei muito feliz com isso. A minha comunidade me inspirou. E aí ele vai para a segunda fase, e eu até podia ter pesquisado isso na época, como é que ele tá agora, mas não pesquisei. Aí agora, passa para mim, por favor, Ciro. Essas notícias foram do ano passado, né? Então, guarda isso daí, essas notícias do ano passado. E aí, vamos entrar nessa parte aqui de que o passado é aquilo que não passou. É aquilo que permanece em forma de influência, de lembrança, de conselho, de saudade e de lição, de arrependimento e de inspiração. Muitas versões da história do Brasil colocam os povos indígenas apenas no passado, por meio de imagens, como se eles não existissem mais, né? Pinturas ou textos que destacam a colonização. Contudo, a história é de todos e não de alguns e merece ser contada na sua multiplicidade de versões. Quantas vezes vocês já ouviram a história da origem do Brasil contada por indígenas? E quantas vezes vocês já ouviram a história do Brasil sendo contada por portugueses? Coloca na balança quantas vezes essas coisas já aconteceram. Você já ouviu um indígena contando como é que foi a história do Brasil? Eu, felizmente, tive o privilégio de ouvir. E eu ouvi esses dias, ou seja, já tem anos que eu terminei a escola, eu já estou quase terminando a faculdade. E foi semana retrasada, eu acho, que eu ouvi um indígena contando como era a história do Brasil, antes dos portugueses e depois dos portugueses. E eu só tive esse privilégio porque eu tô realmente estudando sobre isso, sabe? Eu tô me especializando sobre, e aí o meu professor contou. Porque senão eu não ia saber também. Assim, saber eu ia saber, mas eu não teria ninguém me contando, né? Pois é, tem gente que nunca nem ouviu. Os escritores indígenas, ao contarem a presença do índio na história brasileira, destacam a presença da cultura indígena e sua influência no passado e no presente, redimensionam quem é lembrado ou esquecido, como cada história se integra à história da nação e contribui para o futuro. Então, assim, a gente está falando aí
da questão assim, por que a gente só, quando a gente ouve alguma coisa sobre indígena, sobre história indígena e tal, por que a gente só ouve no passado, né? Quando os portugueses chegaram, haviam índios e não sei o que. Não existe mais índio? É isso? Será que é isso mesmo? Porque é o que dá a entender, né? Ciro, pode passar. Olha só. Eu falei dessas notícias do ano passado. E aí hoje, enquanto eu estava atualizando a aula, eu procurei as notícias desse ano relacionadas a indígenas. E eu juro por Deus, você pode até tirar a prova real. Se você coloca indígena, Bolsonaro, tudo que vai aparecer é isso aí. Bolsonaro fala em índio evoluído e antropólogos repudiam a declaração. Governo Bolsonaro pressiona por turismo em terras indígenas. Evento com Bolsonaro, secretário, defende mineração em área indígena. Bolsonaro criminaliza povos indígenas. Políticas de Bolsonaro para indígenas reforçam genocídio e práticas colonialistas. Aí tinha essa foto também, né, aqui do lado, ele super adorando a presença dos indígenas. Bolsonaro esvazia a lei que garante proteção a indígenas. Então, olha só, do ano passado para cá, quanta coisa aconteceu, né? Eu tava falando agora de pessoas indígenas escrevendo poesia, escrevendo texto, falando do vestibular, que tinha mais indígenas participando. E olha as notícias desse ano, sabe? É por isso que a gente tem que focar nessa literatura, a gente tem que tirar essa colonização da literatura, porque assim, essas pessoas estão morrendo, né? E a gente vai ficar vendo isso de braço cruzado? Não, a gente tem que estudar e ver que elas existem. Então, eu coloquei ali, né? Cadê o protagonismo? Quando o Novo Mundo nasceu para o mundo, versões desse encontro tornaram-se conhecidas ao serem narradas por cronistas, religiosos ou viajantes europeus e foram consideradas por séculos como verdades históricas. Desde o período colonial até quase o fim do século XX, o nativo brasileiro foi construído pela lógica do déficit. Ciro, quer comentar alguma coisa? A Terra dos Mil Povos. Isso daí é um livro super legal. E é uma história indígena do Brasil, contada por um índio. Aí tá escrito índio, né? Mas assim, hoje em dia a gente já corrige isso para indígena. Contada por um indígena de Cacauerá, Jecupé. Inclui, por exemplo, pequena síntese cronológica da história indígena brasileira, que apresenta para leitores não índios que acreditam que a história do Brasil se inicia em 1500, e também para parentes indígenas que desconhecem a própria história, uma revisão da história do Brasil. Imagina se a gente tivesse isso na escola, como seria super legal, né? Não ouvir só a versão dos colonizadores, que chegaram aqui, os indígenas estragaram tudo, né? Eu vou ver se no fim da aula eu conto a história que meu professor contou sobre a história do Brasil antes de tudo. E aí, eu vou pegar meu celular aqui pra colocar uma música. Não sei se vai dar pra ouvir direito, mas qualquer coisa eu mando o link pra vocês. Aproveitando enquanto a professora Luísa está arrumando a música, existe, gente, uma frase muito importante, muito impactante, que foi dita por George Orwell, que é: a história é contada pelos vencedores. Então, o que quer dizer isso? Que o homem branco colonizador veio, explorou a terra, subjugou as populações indígenas e, de certa forma, isso pode ser considerado uma guerra onde eles foram vencedores, vamos dizer assim, puseram a sua cultura. Então, por isso, faz todo sentido, como o professor comentou, que hoje em dia a gente não conheça o outro lado da história, outra versão da história. Por causa disso, porque foi uma imposição cultural que brotou do processo de colonização que vocês estudam lá nas aulas de história. Exatamente. E assim,
eu coloquei essa imagem, né, de um MC, um rapper indígena e tal, porque assim, quantas vezes você já ouviu sem querer assim no almoço de família? Não precisa responder não, mas assim, se quiser responder, pode responder. Quantas vezes você já ouviu no almoço de família aquele seu tio lá falando assim, não existe mais índio, porque índio usa roupa agora, relógio, usa celular, índio agora não caça mais, então não vive de caça, né? Então não é mais índio, agora não existe mais índio. Por quê? Eu acho que igual no almoço de família aqui de casa, acho que não existe mais mesmo, porque nem falam. Como assim? Nem falam sobre os índios, é como se não tivesse mais, entendeu? Se eles tivessem ficado que nem a gente, vivendo normalmente. Sim, mas assim, a gente tem que pensar em qual o problema deles viverem igual a gente também. Sim. Né? Qual o problema de terem roupas, de terem relógios, celulares e etc. Até porque eles não estão... Eles estão evoluindo igual a gente, né? Só que assim, eles têm os costumes deles, as tradições e etc. Por exemplo, eu tenho aula de língua guarani toda semana. Meu professor é da aldeia dele. E aí ele me dá aula pelo notebook, né? Ele me dá aula online. E aí ele não é mais indígena porque ele usa um notebook? Como assim, né? Não faz sentido. Então a gente tem essa tendência a achar que todo indígena ele tem que viver da caça, ele tem que não falar português ou qualquer outra coisa assim, né? Mas não é bem assim, né? E olha só, um exemplo, em Angra dos Reis, em Paraty, isso é uma história real, tá? Não tô fingindo não. Em Paraty tá tendo um problema que é o seguinte, tem uma aldeia lá, que é a aldeia Rio Pequeno, e aí um gringo, é gringo mesmo, se vocês já viram Bacurau, vocês vão se identificar muito com o que eu vou falar agora. E aí tem um gringo que tá tentando invadir as terras lá, né, dos Guarani, e aí ele vai lá, tem um vídeo, eu posso mandar pra vocês depois, pra vocês verem que não é exagero, um vídeo desse gringo falando assim, a gente tem que pegar essas terras dos índios, porque eles não são mais índios. Você vive de caça? Você não vive de caça, então você não é índio. Não existe mais índio e tal. E aí esse cara, ele tá pegando, espalhando várias fake news em grupos de Facebook e tal, falando que os índios são agressivos, que eles estão usando arco e flecha para prender o delegado da Polícia Federal. Umas coisas assim, muito absurdas, para tirar essa imagem do índio, porque ou ele vai ser um herói nacional, né? Isso a gente fala na literatura mesmo, ou ele vai ser uma coisa demonizada, igual esse cara tá fazendo com os indígenas, né? Do Rio Pequeno. Então, assim, é toda essa questão de você achar que não existe mais indígena porque você não quer que exista, então não faz sentido, né? E aí eu falei desse... pode falar. Só fazer um comentário para você. Pode falar. Então, essa questão, gente, desculpa, essa questão do indígena, ela vem também da gente entender o conceito de uma etnia. O indígena, ele pode não mais estar, vamos dizer assim, no meio da floresta, vivendo, né, como séculos atrás, mas ele vai continuar sendo da etnia indígena, vamos colocar assim bem resumidamente. Assim como a gente tem no mundo inteiro, né, diversas etnias que são não só menosprezadas, subjugadas nos lugares onde elas estão. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na televisão alguma vez, os curdos lá na região da Turquia, os chechenos na região da Rússia, você tem os próprios palestinos lá na faixa de Gaza, são etnias que não têm os seus direitos enquanto povo respeitados e representados. Então eles podem, vamos dizer assim, sair da floresta, né? Então é uma forma meio esquisita de falar, mas eles vão continuar pertencendo a uma etnia indígena. Isso é verdade. E assim, eles usarem essas coisas, né, da cidade, entre aspas, não vai fazer serem menos indígenas. E aí esse Economia MC,
ele tem 16 anos, ele começou, né, com 16 anos, e Guarani também descobriu no rap uma forma de resistência e de luta pela demarcação e preservação do futuro dos povos tradicionais. Quando rima, ele é Kunumi MC, que usa a língua do homem branco, do Juruá, eu aprendi a falar isso, Juruá é homem branco, para comunicar além de sua aldeia Crucutu, na divisa esverdeada entre Parelheiros e São Bernardo do Campo. Então, eu vou ver, se ficar ruim, vocês avisam que eu paro e aí eu mando a música depois pra vocês ouvirem, mas vou botar aqui, peraí. A música chama Guerreiro da Floresta, é a música mais ouvida dele aqui, tem 10 mil ouvintes, 10.200 e alguma coisa. Ó, vou colocar, se ficar ruim vocês me falam. Então, eu não vou botar tudo porque senão vai ficar chato, né? A gente ficar parado aqui ouvindo. Mas eu vou mandar pra vocês depois. E assim, vocês perceberam que no começo ele fala a língua dele, que é o Guarani Boiá. E aí, depois ele começa, ele vai juntando, né? Um pouco do português, um pouco do Guarani e tal. Isso tudo é muito importante, porque assim, quando na nossa vida a gente imaginou que ia ouvir um rapper indígena em Tupi, Guarani? E como é que a gente imaginou isso? Quando é que isso ia acontecer, né? Quer falar, Ciro? Exato. Se sobrar um tempinho no final da aula, eu mostro mais umas pra ele, um trechinho de mais uma música pra eles. Uhum. Quando eu ia falar exatamente isso, quando que a gente ia imaginar que ia pegar nessa cultura indígena, na língua indígena, e misturar com rock pesado. Porque eu vou mostrar pra vocês no final, se sobrar um tempinho. Olha, eu não sabia também, fiquei curiosa. Pode passar, por favor. Surpreendi até você, né, professor? Sim, essa daí nem eu sabia. Achei legal. Pode passar. Isso, beleza. Aí aqui é a letra de uma das músicas dele, né? Aí ele tá falando, né? Rap indígena e o meu povo que me inspira. Aí ele fala, fumando petíngua, encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos os cara que defende. Então, assim, você vê que tudo isso ele tá falando da cultura dele, da vida dele e etc, né? Aí ele fala, o Kunumi chegou tentando desmarcar e é zica pra lutar. Quando é que você ia imaginar que alguém ia falar que demarcação é zica pra lutar? Sabe, é uma coisa tão séria e a gente vê tanto em política, em linguagens formais. E ele tá falando isso de uma forma para você ficar mais acessível mesmo, para você entender o que está acontecendo e acontece até hoje, né? Esse povo de Paraty que eu falei, eles estão sofrendo com esse gringo maluco aí, porque eles não têm a demarcação de terra oficial. Então, não tem a demarcação, os caras acham que podem fazer qualquer coisa. E aí você vê que esse menino aqui, ele tá falando da demarcação de terra de um jeito que dá para todo mundo entender o que tá acontecendo, né? Ó, tentando demarcar e salvar o nosso estar, né? Posso fazer um rap cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Isso é incrível, assim, é incrível, porque você vai conseguir chegar numa parte que ninguém nunca chegou. A gente nunca ouviu falar de demarcação de terra desse jeito. A gente ouve falar em aulas pesadas, né? Mas a gente não ouve falar em um rap, uma música, né? É igual o funk, que por muitas vezes a gente fala... tem aquelas músicas, né, que são mais
não é vulgar, né, mas são mais assim, abertas, e tem outras que são literalmente militâncias mesmo para a vida dentro das periferias, né? Então, assim, é quase a mesma coisa. Esse autor é o Daniel Munduruku. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram? Me responde aí no chat. Ele nasceu em Belém. Ele é filho do povo indígena Munduruku. Ele é formado em filosofia com licenciatura em história e psicologia. Integrou o programa de pós-graduação da antropologia social na USP. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve em vários países da Europa participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Esse cara é incrível. Principalmente nesse ano, a gente tinha que dar mais visibilidade para ele, porque tá acontecendo isso tudo, né, com os indígenas, com o Pantanal, com a Amazônia e tal. E ele está participando de muitas lives e palestras e seminários, etc. Sempre mesmo. Semana passada ele estava em um, falando dessa questão dos incêndios, do ambiente e tal. Então, assim, ninguém nunca ouviu falar, né, em escola. A gente não ouviu falar do Daniel Munduruku em escola, porque a gente está ainda com esse pensamento super colonizado, né, dentro das salas de aula. Pode passar, por favor. E aí, olha só, olha o currículo desse cara. Eu não vou ler tudo, mas presta atenção. Ele é autor de 52 livros para crianças, jovens e educadores. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 2013, ele recebeu a mesma honraria na categoria Gran Cruz, que é a mais importante, né, a um cidadão brasileiro lá pela área de cultura. Ele é membro da Academia de Letras de Lorena, recebeu 1 milhão de prêmios aí, como vocês podem ver, sabe? Em 2017, ele foi contemplado com o Prêmio Jabuti na categoria juvenil. Ele é ganhador do prêmio da Fundação Bunge pelo conjunto de sua obra e atuação cultural em 2018. Agora eu te pergunto, por que esse homem não é tão destacado atualmente? Por que ele fica sendo escondido? Por que só uma parcela de pessoas conhece, né? Não é todo mundo, não é todo o Brasil. Por que a gente não estuda isso em escola? E aí a Graça Graúna fala de novo. Reconhecer a propriedade intelectual indígena implica respeitar as várias faces de sua manifestação. Isso quer dizer que a noção de coletivo não está dissociada do livro individual de autoria indígena. Nunca esteve, muito menos agora, com a força do pensamento indígena configurando diferenciados e diferenciadas instantes e instantes da palavra. Ao tomar o rumo da escrita no formato de livro, os mitos de origem não perdem a função nem o sentido, pois continuam sendo transmitidos de geração em geração em variados caminhos, no porantim, no traçado das esteiras e dos cestos, na feitura do barro, na pintura corporal, nas contas de um colar, na poesia, na contação de histórias e outros fazeres identitários que os filhos e as filhas da terra utilizam como legítimas expressões artísticas, ligando-as também ao sagrado. Então a gente volta de novo àquela questão, né? O indígena não é mais indígena porque ele usa roupa, mas é tudo isso que a gente falou aqui, sabe? Os artesanatos, né? A poesia, a contação de história e etc. E se a gente passar essas contações para um livro, eles vão ser menos indígenas? Não, eles estão querendo gravar a história deles. Ainda mais agora, com esse contexto de pandemia, em que muitos anciãos indígenas estão morrendo. E eles são vozes de sabedoria, né? Então, quando a gente perde uma pessoa dessa, a gente perde anos e anos de sabedoria, de história, de geração e etc. Pode passar, Ciro. Opa. Esse daí é o Ailton Krenak. Vocês já ouviram falar dele? Porque agora ele foi um pouco falado, assim, mais reconhecido. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim ou não? Não? Não ouviu falar, Matheus?
O Ailton, ele fez um livro, um e-book pequenininho. No começo da pandemia, ele fez um livro chamado O Amanhã Não Está à Venda. Você já leu, Ciro, esse livro? O microfone tá desligado. Não, nunca leu? É um livro muito... É um e-book, assim, pequenininho. Ele tá na Amazon. Assim, ele tava de graça, mas eu acho que agora ele deve estar por um preço bem baratinho ainda, sabe? Ele tá acessível, assim, pra quem quiser ler. E ele fala dessas questões da pandemia, e ele fala assim, ele falando, né? Nós, povos indígenas, sempre estivemos isolados socialmente. O isolamento social não começou agora pra gente, ele sempre existiu. Porque os indígenas não são vistos como pessoas que têm que estar no nosso meio branco, né? Eles são sempre isolados. E ele lançou esse e-book que ele falava bastante do contexto da pandemia e tal, é bem interessante. Ele tem um outro livro também, depois a gente vê. Mas olha só, ele é um líder ambientalista e escritor brasileiro. É considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Pode passar, Ciro. Aí tem as obras dele, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, também é super reconhecido. Eu comprei, mas ainda não li, vou confessar aqui. E O Amanhã Não Está à Venda, também, né, que lançou esse ano. E esse Encontros, organização do Sérgio Con, que é de 2015. Vale muito a pena pesquisar sobre ele, porque assim, o cara é muito bom, sabe? Se você entrar no YouTube, você vai achar alguma live dele falando, porque esse ano muitos indígenas estão aparecendo com força, porque às vezes é só assim para parar esse governo, sabe? E essa daí é a Lia Minapotã. A Lia também é uma escritora, tá? Pode passar, Ciro. Ela também é uma escritora. Ela é brasileira, maraguá, palestrante e atuante dentro da sua causa indígena. É autora de Com a Noite Veio o Sono, publicado pela editora Leia. O livro trata do modo de pensar que os maraguás têm a respeito da noite. Porque eu aprendi isso sábado agora. Porque a gente tem essa questão do dia e da noite, né? Que o dia é para fazer coisa, da noite é para dormir. Isso não é uma coisa natural. A gente tem isso dos colonizadores também. Tudo isso é uma cultura muito hegemônica que a gente sofre. A gente não tem essa questão de tipo, eu rendo melhor à noite. Por que eu não posso fazer as coisas à noite? Porque é hora de dormir. Isso todo é um soco você parar pra pensar nisso. Que você vê que até tudo que você faz vem desse país colonizado nosso, né? Dessa cultura. O livro trata de temas maraguás, informações relevantes à diversidade cultural no nosso país, como, por exemplo, a luta de reconhecimento e demarcação de terras indígenas. De novo, a gente tendo que bater na tecla da demarcação. Dentro disso, o livro apresenta ilustrações de Maurício Negro. Lia tem um blog sem posts desde 2011, mas que mostra muito de sua arte até aquele momento, além de ter sobre a cultura indígena e sobre sua carreira. Já ouviram falar dela? Também não, né? Porque é uma coisa que a gente não tem esse acesso, a gente não tem essa daí é Eliane Potiguara. Ela também é uma escritora bem reconhecida, tá? Ela é professora e escritora indígena brasileira da origem potiguara. Trabalha com diversos projetos que envolvem propriedade intelectual indígena, como o Instituto Indígena de Propriedade Intelectual e da Rede de Escritores Indígenas na Internet, além de fazer parte da Rede Grumin de Mulheres Indígenas. Ela foi uma das 52 mulheres brasileiras indicadas para o projeto internacional 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. No seu website oficial, a autora divulga sua literatura em conjunto de um blog como parte de seu trabalho, na Rede Grumin de Mulheres Literárias, da qual aí cortou o slide, não sei o que eu falei. Deixa eu ver. Da qual ela é fundadora e coordenadora, tá? Então, assim, eu falei bem um pouquinho disso, né? Porque isso aqui tinha que ser um curso de literatura indígena, não uma aula. É tanta coisa. Eu trouxe uns livros aqui para mostrar para vocês.
Esse livro aqui chama Escolas da Floresta, da Anieta, que é uma mulher que passou anos na Amazônia estudando. É Amazônia? Na Amazônia. No Acre, desculpa. Estudando as questões indígenas, tá vendo? Ela ficou anos mesmo, tipo uns 20 anos. Olha só. E aí tem várias coisas dela explicando como as escolas funcionam na floresta, é super legal. A professora está com a câmera desligada. Ih, fechou? Será? Deixa eu ver. Voltou agora? Pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo? Eu acho que não aparece pro Ciro porque ele tá com tá aparecendo? com o PowerPoint. Pra mim não tá. Depois eu te mando foto, Ciro. Sem problema. Aí aqui tem várias questões, tá vendo? De como as escolas eram não, né? São pelo viés indígena. E aí tem esse daqui que é tipo uma parte 2 do livro, né? Novos frutos das escolas da floresta. E tem esse livro aqui super bonito. Eu ainda nem li direito, pra falar a verdade. Olha aqui. E aí é a história dos antigos. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. Olha só. Tem várias histórias. Ó. Tô me sentindo uma blogueira. Mostrando assim pra deixa eu ver. Olha aqui. Tá vendo? Então, assim, essas coisas, essas pessoas, esses povos originários, eles são estudados, a gente tem que prestar atenção neles. Mas aí a gente também não pode pegar e botar essas pessoas só como objetos de estudo, tá bom? A gente tem que botar essas pessoas como objeto de estudo, sim, mas a gente tem que incluir essas pessoas nos nossos estudos também. Não adianta a gente chegar e falar assim, vou estudar sobre escritores indígenas e ir lá na aldeia dos caras, encher o saco deles, pedindo informação de tudo, publicar o trabalho, receber o reconhecimento e isso nunca chegar de volta, não ter esse retorno para esses povos. Então, ao mesmo tempo, também é muito importante a gente focar nesses estudos, porque ninguém mais foca, sabe? A gente vai focar em literatura indígena quando a gente se especializa nisso, que é o meu caso. A gente só vai se especializar em literatura indígena, a gente não vai estudar, né? Não vai ser uma matéria da sua faculdade, não vai ser uma matéria da sua escola. E a gente tem que parar de só aceitar esse pensamento colonial que tá na gente, né? Que a gente só estuda gente branca, a gente só estuda a história do Brasil pelos portugueses, a gente só estuda tudo assim, né? E não é pra ser assim, a gente tem que correr atrás, principalmente agora, porque estão querendo apagar apagar não, né? Acender, porque estão botando fogo. Os povos originários, as florestas, sabe? As pessoas estão sendo mortas por causa de pandemia e má gestão, então a gente tem sempre que procurar essas histórias do jeito que elas realmente são, né? E eu não sei, eu vou deixar o Ciro mostrar a música, e aí se der tempo, que eu tô curiosa. Eu vou deixar o Ciro mostrar a música, que aí depois qualquer coisa, se vocês quiserem, se alguém se manifestar aqui, né? Porque a gente tem que ficar fazendo ligação com o mundo espiritual para alguém se manifestar aqui. Eu conto a história que meu professor contou sobre a origem dos povos, segundo os indígenas. Mas pode mostrar isso. Vou colocar aqui só para matar uma curiosidadezinha. Vou jogar a letra no chat, se funcionar, né? Uhum. Só para terem esse contato com a língua, uma das línguas, né? Lógico, indígena. Uhum. Dá para ouvir alguma coisa? O rock indígena. Gente, que loucura. Super legal. Você sabe qual língua é essa? É tupi? Tô escutando, não. Eu também não tô escutando. Agora tô. Ih, parou de novo. Agora voltou.
Gente, só para ter uma ideiazinha, eu coloquei no final, se alguém tiver interesse depois, tem até o nome do grupo aí, é um pessoal de Rondônia, indígena, que conta através da música lendas, mitos deles lá, da cultura deles. Uhum. Super legal. Deixa eu... Peraí, só um certo dia, é super história mesmo, tá? É super história. Um certo dia, Papá, que é tipo o deus deles, sabe como a gente chama Deus aqui? É o deus deles. Um certo dia, Papá chama Tupã. Tupã é o espírito protetor dos raios, tá? E esse Tupã, ele é enviado para a Terra para ensinar o povo Guarani a como viver por aqui, né? A como viver por aqui. E aí, o Papá fala assim para ele: você não pode criar obstáculos para outras pessoas. Esses obstáculos ele quer dizer tipo fronteiras, cidades, municípios, etc. Ou seja, a gente já fez tudo errado, né? Mas tá. Então, ele é enviado para ensinar o povo como viver na Terra. E isso ainda não tinha pessoas brancas, portugueses, etc, tá? Então ele tá falando aqui dos Guarani. Ele gosta muito, só que Tupã, ele fica apaixonado pela terra. E ele fala assim, vai lá no Papá e fala assim, eu quero ficar na terra. Você deixa eu ficar na terra? E aí Papá permite. E ele fica na terra, tranquilo, andando por aí. E aí um dia, ele caminhando pelas matas, encontra uma larva numa árvore, que é um caminho só que ele passava sempre. Ele ia pra lá de aldeia pra aldeia, e aí um dia ele passou lá e viu que tinha uma larva pendurada numa árvore. Aí ele vai, né, porque o Tupã ele era muito fofoqueiro, então ele contava tudo pro Papá. E aí ele chegou e contou pro Papá. E aí o Papá falou assim, não, deixa lá, deixa essa larva lá, só cuida dela, né, não deixa ninguém comer e tal, deixa e cuida dessas larvas. E aí ele começa a cuidar das larvas e tal. Ele passa um tempo ali e vai vendo que conforme ele vai e volta dessas aldeias e tal, ele vê que essas larvas estão crescendo, assim, quantidades absurdas numa árvore, quantidades gigantescas. E aí o Papá continuou falando, deixa lá, continua cuidando e etc. Uma dessas larvas um dia resolveu cair. E aí surgiu o primeiro não indígena, que é o famoso Juruá, que é o homem branco. E é um homem mesmo, tá? Não é só um jeito de falar, não. Aí Tupã pega e ensina esse cara a viver na terra, só que aí várias larvinhas vão caindo e começa a povoar, né? Essas pessoas começam a povoar as terras. E aí ele fala assim, olha, a gente tem que fazer isso, isso e isso, segundo os ensinamentos de Papá. Só que, né, são homens brancos que decidem o que eles querem fazer na hora que eles querem fazer. E aí eles começam a desandar. Eles começam a fazer o que eles querem, na hora que eles querem, etc. Só que Papá, super paciente, fala assim, continua a cuidar desses homens brancos, porque eles vão ser o começo de tudo, né, da povoação e etc. Com o passar do tempo, esses Juruá começam a ter alguns tipos de relações sexuais. Sim, relações sexuais entre homens. Não tem mulher na época. E aí ele vai, o Tupã vai, conta pra Papá e ele fala assim, relaxa, isso aí não é ruim, deixa acontecer e etc. Só que aí o que Papá faz? Ele pega e dá 3 batatas pra Tupã plantar. E aí Tupã divide entre esses homens essas 3 batatas. E aí de lá, depois de um tempo, eles observam que na terra tinha algumas figuras. E aí eles veem que ali existem as primeiras mulheres não indígenas. Então as mulheres aí no caso vieram das batatas, né? E nisso as pessoas começam a se reproduzir e a povoar e tal. Só que assim, essa é a história do começo do Brasil aqui, né, pra gente. Só que aí chegam os portugueses e falam que essa história não vale, porque como assim existem relações sexuais entre homens? Porque na Bíblia não pode isso, então tá errado. E aí de tanto eles baterem nessa tecla, os indígenas começam a acreditar. E aí os indígenas começa todo o processo de colonização.
Mas segundo os Guarani é isso, os homens vieram das larvas e as mulheres das batatas. É isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para falar? Começou a sessão espírita. Quero ver se alguém interage. Acho que hoje não temos nenhum espírito presente. São tímidos, os espíritos hoje estão tímidos. Amei muito a aula, as músicas e a história principalmente. É muito legal mesmo. Eu vou tentar trazer mais coisas assim. Isabela falou que tá impactada. É porque coisa que... É interessante, né, gente? A gente tentar, né, às vezes também a gente saber que a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto e abrir, né, a cabeça para novas visões, né? Isso que a professora tentou passar durante a aula inteira, que nós não estamos muito acostumados a olhar a história do país contada por uma outra ótica, contada pela ótica de quem estava aqui primeiro, né, vamos dizer assim. Então é uma coisa muito habitual ainda hoje em dia, mas é interessante e importante a gente sempre exercitar a escuta de dois lados, a análise, né, de que nada é exatamente assim. Pois é, eu sei que aqui no MEP a gente tem muita aula de linguagens, né, de literatura, de português, de redação, a interpretação. E o que eu tento aqui nas minhas aulas, porque a minha aula tipo, a minha aula que eu passo pro Ciro e a gente vai comentando, e a aula do Ciro é a aula do Ciro, que ele monta e a gente vai comentando. Quer dizer, e eu vou comentando. Aí, nas minhas aulas, eu tento pelo menos falar desses assuntos que a gente não vê muito em escola e tal, pra gente ir desconstruindo esse pensamento, né, de que é só o Machado de Assis. Não tô julgando Machado de Assis, eu amo, mas assim, por que a gente fica assim? A gente não consegue olhar pro lado? Por que a gente não consegue olhar pra fora, né? A gente tem que abrir um pouco mais esse pensamento. Então é isso que eu tento fazer, né? Talvez eu fale de folclore, eu tô enrolando pra falar de folclore, né? Talvez eu fale de folclore e etc, mas folclore sob uma outra ótica, não aquela ótica infantil. E é isso que eu tento fazer, entendeu? Porque senão, aonde vocês vão ver isso? E o MEP, ele é muito essa coisa da democracia, da educação de uma forma diferente e tal. E a gente tem que mostrar esses tipos de literatura, esses tipos de histórias diferentes, né? E passando, assim, porque assim, isso vai servir para a vida de vocês, né? Você pode falar assim, eu vou cursar engenharia, mas é a história do seu país, né? Não é um livrinho de literatura que, sei lá, né? É a história do país. Toda literatura tem história. A gente precisa contar esse lado da história também. E aprendendo a história, a gente também consegue analisar melhor o mundo de hoje, porque isso aí foi colocado, é uma questão importantíssima em relação a minorias étnicas. Como eu dei um exemplo aqui lá de curdos, de chechenos, você tem esse mesmo caso aqui dentro do Brasil, né, de minorias étnicas que às vezes estão passando uma dificuldade, né, e não tem o Estado olhando para elas da mesma forma, com direitos que deveriam ter. Isso é verdade. Hoje eu não falei das literaturas afro-brasileiras, né, mas a gente pode falar disso outro dia. Eu tenho até uma aula disso pronta. A gente pode falar disso um dia, porque também é muito importante e é uma coisa que está se destacando. Então, assim, ver que essas coisas estão se destacando dá uma sensação de que a gente o esforço está valendo a pena, né? Inclusive, isso não é propaganda eleitoral, até porque eu não vou falar nome de ninguém e eu nem conheço gente aqui da região. Mas esse ano, muitos indígenas estão se candidatando para cargos políticos. Vale a pena a gente dar uma olhada nisso, porque esses indígenas não estão se candidatando por hobby, eles estão se candidatando porque eles querem as terras demarcadas, porque eles querem um ambiente, um meio ambiente mais justo e que não seja queimado a troco de nada, né? A gente viu, acho que ontem, que o Salles, ele acabou com as regras para os mangues por puro prazer, não tem um lucro nisso, né? Então, assim, esses indígenas estão correndo atrás disso porque, assim, é o jeito, né,
Deixa eu ver o que a Sara falou aqui. Ah, verdade, o Catalendas. Legal. Eu lembro disso. Muito bom. Ai, que bom. Porque assim, último comentário, juro. A literatura indígena ela é muito vista como literatura infantil, né? Até hoje. Isso é uma questão estudada em academia e tal. Por que todo mundo acha que literatura indígena é só infantil? Não é, né? Porque a gente trata muito de contos, a gente conta histórias e tal. A gente, os indígenas, contam muitas histórias e tal. E aí é visto tudo como algo infantil, algo... Mas não é, né? Mas isso aí fica pra outro dia. A gente conversa disso outro dia. E vocês viram também que os indígenas não são como a Iracema lá do livro, né? Ele anda lá como se estivesse desfilando na calçada na forma de Hollywood. Como a professora falou, nada contra o José Alencar, pelo contrário, os autores mais importantes que a gente tem, vai cair em alguma prova de vocês, podem ter certeza. Vai. Mas, né, a personagem indígena principal dele era isso aí, uma Marilyn Monroe no meio da selva, vamos dizer assim. Se aparecer essa questão no vestibular, vocês vão acertar, mas responde com raiva. E, assim, fiquem de olho em redes sociais. Existem muitos influenciadores digitais indígenas agora. Um exemplo para vocês irem achando de um por um é a Alice Pataxó, tá? Aí de lá vocês já vão destroncar um monte de coisa e achar um monte de gente. Fique por dentro disso aí, que tem muita gente precisando dessa visibilidade que a gente branco tem e eles não. Por que será, né? Mas então, gente, é isso. Eu acho que vocês têm aula de física agora, né? Eu não sei nem se eu passei o horário. Mas é isso. Até a próxima. A próxima será com Ciro. Pessoal, boa noite. Boa noite, viu? Beijo do gordo. Até a próxima. Tchau. Boa noite.